Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai abordar e analisar uma decisão relativamente recente do STJ através da sua terceira sessão, ou seja, decisão com cara de prova, acerca de um dos temas mais frequentes nos últimos concursos na área de processo penal. Claro, estou falando da audiência de custódia. Antes, deixa eu já pedir para você deixar o seu joinha e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. O que eu quero conversar com vocês é sobre a decisão da terceira sessão no conflito de competência 168522. Conflito de competência 168522, cuja relatoria recaiu justamente sobre a ministra Laurita Vaz. E o que é que a terceira sessão decidiu, debateu e discutiu nesse ponto específico? Pessoal, antes de falar exatamente sobre essa decisão, eu não sei se vocês sabem a composição e a forma. E por que eu digo que uma decisão de sessão é tão importante? No STJ, a gente tem duas turmas compostas pelos ministros daquela corte que deliberam exclusivamente sobre matéria criminal. É a quinta e a sexta turma. De vez em quando há uma divergência entre a quinta e a sexta turma. E qual é a solução? É submeter justamente a terceira sessão, que reúne os ministros em sua composição maior, tanto da quinta como da sexta turma. É por isso que quando eu falo que a decisão de sessão é ainda mais importante. Por quê? Porque denota um entendimento uniformizado, um entendimento mais consolidado, e é justamente esse que vai ser cobrado na sua prova. E o que é que foi que o STJ debateu aqui? Pessoal, presta atenção. O STJ analisou uma seguinte situação. Você deve saber, e se não sabe, fica esperto, que a regra é que as audiências de apresentação ou audiências de custódia, elas se evidenciem ainda mais nos casos de prisão em flagrante. Mas a resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, ela não se limitou a regulamentar e a prever a audiência de custódia para as prisões em flagrante, mas sim para toda e qualquer prisão, ou seja, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva ou mesmo prisão pena, prisão definitiva. Bacana? Então pode registrar aí, de acordo com a resolução 213 de 2015, toda e qualquer prisão, ela em tese demanda a realização de audiência de custódia. E aí, compreendida essa premissa, vamos imaginar a seguinte situação. Um juiz de direito do estado de São Paulo, ele determina a prisão preventiva de um réu específico. Só que esse réu, ele está localizado onde? Está localizado em outro estado, no estado do Paraná, por exemplo. Bacana? E aí, o que é que vai? Ele vai determinar, vai expedir um mandado de prisão preventiva com todas as formalidades ali estampadas, necessárias, conforme previsão legal, e aí vai ser possível a realização da prisão preventiva. Realizada a prisão preventiva onde? No Paraná. Perceba, cumprir o mandado de prisão preventiva. Só que ele está preso no Paraná. E de onde é que mandou a ordem de prisão? Da Justiça de São Paulo. Só que eu tenho um prazo de 24 horas para a realização dessa audiência de custódia. E aí o que é que se estava fazendo ou sustentando de uma parte? Uma corrente indicava que era para ser realizada a audiência perante a audiência de custódia, perante o juízo de São Paulo, que decretou a medida preventiva, e em razão da dificuldade geográfica, excepcionalmente poderia ser feito o quê? Audiência de custódia por videoconferência com esse juiz de onde emanou a ordem de prisão preventiva. E o que é que o STJ analisou? O STJ deu um freio de arrumação e disse: pera lá, isso não é possível. E arrolou alguns motivos, e eu vou destacar os principais. O primeiro de tudo, afirmou-se que a efetivação concreta de audiência de custódia por videoconferência, ela não encontra amparo legal. Primeiro argumento. Segundo, a partir da ideia justamente que está por trás da audiência de custódia, que é a verificação pelo juiz competente para a causa
e da rigidez física e mental do tratamento conferido pelas instituições de segurança pública para aquele recluso, bem como para que ele, o recluso, tenha um contato pessoal com a autoridade que ao fim e ao cabo irá analisar concretamente as legalidades da prisão, não faria sentido que a ideia é o contato pessoal e a gente fizesse isso justamente com o quê? Através de videoconferência. Então, se a ideia é conferir mais humanidade, pessoalidade ao ato e justamente conferindo essa visão, essa perspectiva em favor da pessoa, da dignidade da pessoa humana, do recluso, do preso, não faria muito sentido, salvo em casos excepcionalíssimos, isso aí sou eu que estou falando, a realização da audiência de custódia por videoconferência. Além disso, nesse conflito de competência, o STJ, em especial a ministra Laurita Vaz, ela relembrou uma decisão que é até por mim citada no meu livro, do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ ele foi instado a se manifestar sobre um ato normativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que previa casos específicos para a realização de audiência de custódia por videoconferência. E o CNJ, nessa medida liminar, disse: pera lá, isso não é possível, isso não tem amparo legal e destoa do objetivo fundamental dessa medida, desse ato processual, desse que é um avanço em termos de direitos humanos no âmbito internacional. Daí porque o STJ, na esteira dessa própria decisão do CNJ, disse, essa solução não é possível. Aí você está perguntando, beleza, e aí o que é que vai acontecer? Não pode fazer por videoconferência, então o cara vai ficar sem audiência de custódia? Não, ficar sem audiência de custódia não é uma opção. Dito, inclusive, isso pelo Supremo Tribunal Federal. E qual foi a solução do STJ? O STJ disse que o juízo competente para a realização da audiência de custódia é aquele do local em onde se efetuou a prisão. Então, se a ordem de prisão preventiva foi emanada pelo juiz de São Paulo, capital, mas a ordem de prisão se concretizou, se materializou, por exemplo, em Curitiba, capital do Paraná, a audiência de custódia deve ser realizada no prazo de 24 horas perante o juiz criminal, o juiz competente na cidade de Curitiba, local onde se efetuou a prisão. Bacana? Não tenho a menor dúvida que isso vai aparecer nas provas de vocês e pode asseverar com tranquilidade, salvo se houver alguma mudança que eu comento aqui, essa decisão é consolidada no STJ, tanto é que foi emanada, repito, pela terceira sessão da Corte, reunindo integrantes da 5ª e da 6ª turma da Corte Superior de Justiça do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Espero que tenham gostado, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!